Boa noite, meu nome é Paulo Fontoura, estamos aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da Sociedade Espírita Esperança. Estamos abordando o capítulo 5 do nosso Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Nas últimas 2 semanas nós tivemos problemas técnicos e na semana passada conseguimos deixar somente 15 minutos de reflexões, de estudos, que eu convido a quem tiver interesse a dar uma recapitulada. Está mais abaixo aí na nossa linha de lives. E hoje eu vou retomar o assunto ligeiramente, né, dando uma abordagem básica do que já foi falado e avançar, tentando concluir hoje essa primeira parte. Aparentemente está difícil, mas nós somos persistentes e vamos continuar tentando até conseguir. Então, o nosso capítulo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é um capítulo em que Jesus promete o reino dos céus para aqueles que sofrem, para aqueles que choram, para aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, é muito importante que a gente entenda o ponto de vista de Jesus, porque aparentemente parece que Jesus gosta do sofrimento, parece que sofrer é uma condição para entrarmos, né, num reino dos céus. Já, já ouvi pessoas de fora do espiritismo observando que os espíritas gostam do sofrimento, que não é uma verdade, ninguém gosta de sofrer. No entanto, nós entendemos o sofrimento como uma ferramenta, como um mecanismo da lei que Deus criou para toda a vida, que nos impede de permanecer no erro ou de continuar errando. É como que um freio que impede que a gente adote comportamentos equivocados por muito tempo. Então, quando a gente incorre nesse erro, normalmente a dor, o sofrimento, as tribulações nos alcançam e não só nos impedem de continuar naquele caminho, como nos dão consequências daqueles atos, né, consequências diretamente relacionadas com os atos praticados, de maneira que nós possamos compreender as consequências do mal, possamos amadurecer o nosso ponto de vista e que no prosseguimento dessa lei do sofrimento, que a gente possa reconstruir ou ressignificar aquilo que foi mal feito, ao ponto de podermos resgatar os erros, o que contraria diretamente, né, uma doutrina que existe hoje, muito disseminada, que é chamada doutrina das penas eternas, né, onde as pessoas estariam condenadas à eternidade de suplícios infernais ou uma eternidade de vida celestial, baseado numa única existência com, como todos sabem, condições tão diferentes para cada um de nós. Então, é necessário que entendamos que o sofrimento não é. Nós não somos masoquistas, absolutamente, mas compreendemos que o sofrimento é um sinal de alerta, é um mecanismo da lei que nos permite o reajuste. E para compreender Jesus, né, é um ponto bastante citado e recorrente, né, dentro do nosso estudo do Evangelho, ter algumas chaves de compreensão sobre o sentido mais profundo do que Jesus fala. Então Jesus, ele não fala da vida material unicamente. Jesus fala de um ponto de vista muito mais amplo. Inclusive, a semana passada nós citamos uma comparação que nos parece bem justa, é, das, das esferas que umas estão contidas dentro das outras. Por exemplo,
cada um de nós vive em um município. Então, o município é algo muito importante, tem suas próprias leis que temos que respeitar. No entanto, o município faz parte de um estado que possui também suas leis, que são, na hierarquia das leis, mais importantes ou maiores que as leis municipais. E os estados estão dentro de uma federação, de um país, que também, por sua vez, possui leis federais, que são maiores que todas as outras. Então, não podemos, na Câmara dos Vereadores do nosso município, é, aprovar uma lei que seja contrária à lei do Estado e contrária à lei federal. Seriam leis inconstitucionais, que não teriam validade. Portanto, quando Jesus fala, é como Jesus estivesse no âmbito federal de um país, falando a respeito de leis maiores. E nós, normalmente, entendemos Jesus como se ele fosse o prefeito da nossa cidade falando para a vida municipal. E não é assim. A vida espiritual é muito mais ampla. A vida espiritual tem uma abordagem infinita, enquanto que a vida material é finita. Os valores materiais são diferentes dos valores espirituais. Por exemplo, é um valor material muito apreciado e conhecido o dinheiro. O dinheiro é um valor que, se eu tenho determinada soma, se eu sair distribuindo essa soma, eu fico sem dinheiro. Então, quanto mais dinheiro eu dou, menos dinheiro eu tenho. Isso é uma lei material, todo mundo sabe. O amor é um valor espiritual. Então, o amor, se eu sair distribuindo amor, quanto mais amor eu dou, quanto mais amor eu distribuo, mais amor eu tenho. Vejam, são os princípios, a ação é a mesma, de pegar os meus valores e distribuir. Só que no contexto material, quanto mais eu dou, menos eu tenho. E no contexto espiritual, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Vejam que isso por si só é capaz de demonstrar que a vida material e a vida espiritual possuem diferenças muito importantes. E quando Jesus fala a partir de um ponto de vista da vida espiritual, da vida eterna, da vida que não tem fim. Então nós, que somos indivíduos, somos espíritos individuais, com consciências individuais, que temos um início, mas não temos um fim. Nós evoluiremos permanentemente. Então, a pátria espiritual é a pátria do espírito. Nós somos basicamente espíritos que estamos momentaneamente encarnados no chamado plano físico, mas todos nós retornaremos à verdadeira pátria. É necessário compreender que a lei de reencarnação ela nos dá também essa compreensão de progresso. Por exemplo, a doutrina espírita nos ensina que todos nós somos criados simples e ignorantes. Temos a lei que rege a vida em todos os cantos do universo. A gente pode citar, por exemplo, a lei da gravitação universal, ou a famosa lei da gravidade. É uma lei criada por Deus. Existem também as leis morais, e também existem leis de sintonia vibratória, lei de comunicabilidade dos espíritos, lei de reencarnação, lei de causa e efeito. São todas leis que são criadas também por Deus e que prevalecem por todo o universo. E essas leis nos ajudam a compreender o papel que desempenhamos enquanto indivíduos. Então, como eu dizia, somos espíritos individuais, criados em determinado momento, temos as leis criadas por Deus para orientar a nossa jornada e trazemos algo que só os seres humanos possuem, que é a consciência moral. Os animais não possuem essa consciência. Um animal, quando mata o outro animal, ele mata por causa dos seus instintos, ou para se defender, ou para reproduzir,
ou para se alimentar. Ele, depois que comete o ato, né, de matar o outro animal, ele não vai para sua toca e fica questionando a si mesmo o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, será que é certo, será que é errado. Os animais não têm isso. Os seres humanos têm. E no livro dos Espíritos nos explica, lá na questão 619, 620, 621 e algumas na sequência, nos fala que isso é chamado de lei natural ou lei divina, que é essa capacidade que cada indivíduo humano tem de fazer um julgamento moral dos seus atos. Muito bem. Esse, esse julgamento moral é algo muito importante, porque a gente tem a lei geral e temos ah, as nossas decisões. Muitas vezes, as nossas decisões elas se ajustam à lei geral e nós caminhamos harmoniosamente. Outras vezes, as nossas decisões contrariam a lei de Deus, vamos dizer assim. Então existem consequências. Mas, quando a gente contraria a lei de Deus sem a intenção de errar, ou seja, sem a acusação da nossa consciência, assim, nós erramos, mas nós não queríamos errar, nós estamos fazendo o melhor que a gente pode, é como a gente entende, e a gente tem a intenção de acertar, mas erra. Então, ainda é um erro, mas eu não tenho a intenção de errar, então é um atenuante. Agora, quando nós erramos e sabemos que está errado e contrariamos a nossa consciência frontalmente, nós projetamos consequências mais graves do que um simples erro sem intenção. Então, não existe nada na lei que fique sem consequência. Tudo tem consequência. Tudo que nós fazemos repercute no universo. E essa repercussão acaba retornando para cada um de nós. Então, a lei de causa e efeito é uma lei que também nos educa. Então, o espírito, que é criado simples e ignorante, ele tem a oportunidade, no seu estágio inicial de vida, de reencarnar em mundos materiais e, e traçar uma trajetória desde a simplicidade absoluta como o ser humano primitivo, que pouco a pouco, encarnação após encarnação, de acordo com os seus atos, com as suas decisões, com as suas ações, ele vai colhendo os frutos das suas opções e pouco a pouco vai se educando, vai se aculturando, vai se tornando mais maduro, ao ponto de um dia, depois de inúmeras reencarnações, nós podermos ser espíritos que já não necessitam mais desse estágio na vida material para continuar vivendo no mundo espiritual. Isso equivaleria, dentro de uma comparação válida, para a nossa cultura, né, cristã ocidental, que na maior parte das religiões ocidentais, né, não consegue entender a reencarnação. Essa doutrina das penas eternas é assim: o ser humano seria criado no momento da concepção e independente de onde ele nascesse, ele pode nascer num berço esplêndido, com saúde, com educação, com recursos, com todas as vantagens, e outra pessoa nascer doente, com poucos recursos, numa região violenta. E aí, esses dois indivíduos, após uma única encarnação, teriam a sua sorte determinada pela eternidade para sofrer os suplícios do inferno ou as bem-aventuranças do céu, pelos seus atos numa única encarnação. Vejam, é uma doutrina que
é muito pouco compreensível e pouco ajustada com o que nós entendemos ser a grandeza de Deus, a perfeição de Deus, as virtudes que Deus tem. Ora, Deus, como Criador de tudo que existe, Criador desse universo infinito, esse universo que possui dimensões simplesmente estonteantes, essa força que criou tudo que existe, ela tem que ter todas as qualidades em grau máximo, porque ela que criou as virtudes. Então, dentro desse conceito filosófico, racional, nós aceitamos que Deus. Só um momentinho. Nós aceitamos um Deus que é perfeito. Logo, não pode haver injustiça, porque ele é perfeito, então justiça é um dos seus atributos. Bom, se não nós entendemos que não existe justiça, é mais fácil nós não estarmos entendendo a justiça de Deus do que ela não existir. Porque se existe um Deus, ele tem de ser justo. Vejam, esse conceito filosófico nos mostra que o processo evolutivo de cada indivíduo é baseado em leis justas, em leis que não privilegiam ninguém, em leis que dão a todos o mesmo início, as mesmas condições, o mesmo ponto de partida e uma jornada ampla, aonde através do seu próprio esforço, da sua dedicação, esse indivíduo vai podendo se aprimorar, vai acumulando bagagem, vai formando um caráter, uma personalidade. E ao longo de um período mais ou menos longo, de acordo com com o seu aproveitamento, esse espírito passa para um novo nível, que é o nível da vida espiritual. Então, ao invés de fazer tudo numa única existência de uma forma, assim, vamos dizer, muito simplista, na verdade, a reencarnação e a lei de causa e efeito nos permitem compreender a justiça de Deus hoje. Porque quando numa encarnação nós, vamos dizer, somos bem-sucedidos, felizes nas nossas ações, quer dizer, temos uma postura de acordo com os valores que Jesus veio nos ensinar, por isso que ele é considerado o nosso Salvador, o caminho, a verdade e a vida, nosso modelo, porque ele veio nos dar um, um modelo de comportamento que nos leva a esse processo de libertação espiritual. Então, se nós conseguimos formar esse caráter, essa personalidade a partir de muitas existências, nós então começamos um outro período que é igualmente um período com um largo espectro de progresso, mas que ele já é executado todo no mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria. A rigor, o mundo físico é vamos dizer assim, um instrumento de aprendizagem, de trabalho, de expressão do espírito, mas que ele fica para trás e, posteriormente, nós vamos viver no mundo espiritual. Mas isso depois de estarmos num nível muito maior do que o que estamos. Então vejam, nós somos criados simples e ignorantes, vamos comparar com aqueles seres humanos da idade da pedra, primitivos que mal saíram do reino animal e através de múltiplas encarnações, através da lei de causa e efeito, através dos reforços positivos, dos reforços negativos, esse espírito vai se lapidando, vai se aprimorando ao ponto de chegar um momento
em que ele consegue a sua emancipação espiritual. Não existe, de acordo com essa doutrina, penas eternas, castigos eternos, ou mesmo um, um céu de tédio, porque a vida é evolução, é o que a gente chama lei do progresso. Um progresso que nos leva infinitamente ao crescimento. Então, esse indivíduo que renasce, 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 ele vai se aprimorando. Então, se a gente comparar a cultura de um planeta como o planeta Terra, que ele vem se aprimorando ao longo do tempo, a gente pode dizer são os mesmos espíritos. A história do planeta foi escrita por cada um de nós em diversas reencarnações. Então, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, a cultura se aperfeiçoa, tudo melhora e vai chegar um momento em que nós teremos então um verdadeiro paraíso. Existe um capítulo à parte que não é momento agora, né, que é justamente essa transição que estamos vivendo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que é justamente o nosso próprio planeta está subindo um degrau nessa escala evolutiva e todos nós estamos sendo convidados a dar esse passo. Caso contrário, nós não teremos mais condições de continuar reencarnando nesse mundo por estarmos ainda num período inicial. É como um aluno que fica rodando muitas vezes de ano e chega no final, ele tem que ir para uma outra escola. E ao mesmo tempo nós estamos recebendo alunos novos que vêm trazendo novos ensinamentos e pouco a pouco o nosso mundo está mudando. Mas uma questão muito importante é a questão do esquecimento do passado. Nos estudos presenciais, né, que a gente pode interagir mais livremente, é uma pergunta muito importante, a do esquecimento do passado. As pessoas falam, por que eu tenho que sofrer por algo que eu não me lembro? Que importância tem isso? Isso não é justo, não serve para nada, dizem essas pessoas. Mas não é verdade. Absolutamente não é verdade. O esquecimento do passado é um outro mecanismo da lei que serve para nos proteger de nós mesmos, em primeiro lugar, visto que se nós lembrássemos tudo aquilo que já fizemos, talvez a gente ficasse muito constrangido e tivéssemos dificuldade de nos esquecer, de nos libertar dos erros cometidos. Como uma vergonha, uma humilhação nossa mesmo, né, de pensar que a gente já possa ter feito isso ou aquilo. E tem um outro problema maior ainda, que se eu me lembrasse, as outras pessoas também se lembrariam. Então nós teríamos muita dificuldade de conviver, de reparar aquilo que estava mal feito, porque todos nós nos lembraríamos e nesse nível, pelo menos, em que vivemos, quando ainda o mal ainda está num estágio muito elevado, então nós teríamos muitas dificuldades de reatar as relações, teríamos dificuldade de confiar nas pessoas, muitas pessoas nem ao menos se cumprimentariam, muitas famílias estariam esfaceladas mesmo antes da existência, por causa das lembranças. Então, o esquecimento do passado é um mecanismo que nos protege de nós mesmos e uns dos outros, nos dá um novo recomeço, é como um ano escolar que reinicia, onde ganhamos cadernos novos, uniforme novo, um novo começo, limpa a nossa mente. Para muitos espíritos é um verdadeiro alívio, porque muitos espíritos, após o desencarne, ficam presos aos seus erros, ao remorso, à culpa, e muitos chegam realmente a um processo de enlouquecimento, de desequilíbrio nervoso muito forte, por perceber a extensão dos seus equívocos na vida material. Esses espíritos, muitos deles entram num processo de loucura, de autodestruição,
Então, uma nova encarnação é um verdadeiro refrigério para esses espíritos, porque o esquecimento do passado permite a esses espíritos um- uma trégua no seu sofrimento, na sua dor. É óbvio que, tanto para o bem quanto para o mal, o esquecimento do passado nos tira as lembranças objetivas. Mas o caráter, a personalidade, as nossas tendências, o progresso realizado acompanham o espírito. Portanto, quando nós vemos uma criança reencarnar, nós devemos perceber que existe ali um espírito que já viveu muitas vezes, um espírito multimilenar, um espírito que tem uma trajetória, que tem caráter, que tem personalidade, que tem, é, vamos dizer assim, traumas, que tem dons, que tem uma série de particularidades daquele espírito que se manifestam ao longo da vida como tendências naturais. A psicologia acadêmica, que não reconhece a vida antes da vida material, que não entende a reencarnação, acha que tudo é o meio, acha que mesmo os gêmeos, porque um vem na frente e outro atrás, isso já faz a diferença evidente que existe entre irmãos criados do mesmo jeito, pela mesma família, e que possuem caráteres e personalidades tão diferentes. Então, a própria psicologia não consegue explicar tamanha diversidade, mas cada um de nós é um espírito em evolução, com uma larga trajetória que, pelo fato de nós não nos lembrarmos conscientemente, nós carregamos ela conosco. Muitas pessoas, às vezes, vão lá no centro espírita interessadas em fazer regressão, porque querem saber o que foram em outras encarnações. O Espiritismo, na verdade, não tem regressão. A regressão é recomendada em casos de trauma e com especialistas, com profissionais, né? Então, nós não precisamos lembrar do passado. Nós precisamos fazer um esforço de autoanálise, um esforço de autoconhecimento, um esforço de atenção para as peculiaridades das nossas vidas, da vida daquelas pessoas que vivem conosco e que a vida é, na verdade, um livro aberto, nos dando mensagens a cada instante. Então, se eu, em determinada existência física, vamos dizer, em determinada reencarnação, eu tive acesso a recursos financeiros muito grandes. Se eu usar mal esses recursos, a tendência é que numa próxima encarnação ou na mesma encarnação eu tenha problema com escassez de recursos. Então, todos os bens, tudo aquilo que nos é dado em confiança como objeto do nosso aprimoramento, quando é mal utilizado, ele produz consequências negativas de quando eu tenho um recurso que eu uso mal, eu vou ter carência desses recursos. Então a vida é assim. Uma pessoa que abusa da saúde, que comete atos que possam acabar com a sua saúde, ela vai, numa outra encarnação, sofrer as consequências daquele descuido. Ela vai, de certa maneira, recuperar o equilíbrio espiritual através do ajustamento do corpo, através de doenças e de outras particularidades. Então, nós temos que compreender que não existe nada na vida que seja por acaso. É uma teia muito complexa, mas tudo está interligado. Quando uma folha cai de uma árvore, ela não cai por acaso. Ela cai pela conjunção de vários fatores. Primeiro, o grau de amadurecimento daquela folha, a força da gravidade, a umidade, o vento. Então, num determinado momento, aquela folha vai desprender e vai cair. Mas ela está obedecendo a leis. Se passar alguém e puxar a folha,
ela vai cair, mas também aí existe uma lei em funcionamento. Então, não, muitas pessoas confundem isso com o destino, que a pessoa está destinada para ser uma coisa ou outra. Nós temos tendências. Nós, quando fazemos alguma coisa, nós projetamos tendências futuras. E, e tudo está numa forma de tendências. O que é o futuro? São possibilidades. E qual é a possibilidade que vai se materializar na nossa vida? Aquela que nós, vamos dizer assim, pavimentarmos, aquela que nós concentrarmos a maior quantidade de energia. É lógico que a gente não vai fazer milagre, mas nós temos a capacidade de fazer muitas coisas com a nossa vontade. Lá no capítulo, nós encerramos há pouco, nós recomeçamos, estamos no 5º capítulo, mas lá no final do Evangelho tem lá a coletânea de preces espíritas, buscai e achareis, pedi e obtereis, capítulos que nos falam sobre isso. Mas enfim, é importante para cada um de nós entender que o sofrimento é um instrumento da lei que nos permite rever a nossa trajetória. A lei de reencarnação e a lei de causa e efeito, atuando em conjunto, nos dão a cada nova encarnação a oportunidade do reajuste. Trazemos junto conosco a nossa bagagem, e as condições em que vivemos, elas estão relacionadas aos nossos atos anteriores. Nós não podemos, com isso, imaginar que é bom sofrer e que alguém está sofrendo é porque merece. Não é assim. Nós sofremos por causa do nosso endurecimento. Ok. Mas, na verdade, quando nós vemos as outras pessoas sofrer, nós estamos tendo a oportunidade de ajudar aquela pessoa e, dessa maneira, cumprir a maior lei que Jesus nos ensinou. Quando questionado, Jesus foi enfático. Qual é a lei mais importante? Ele falou, são duas. Amar Deus acima de todas as coisas, que o nosso Evangelho traduz como humildade, a criatura diante do Criador, né? O filho diante dos seus genitores, a humildade, o carinho, o reconhecimento, a percepção que existe ali a fonte da vida, e nós como criaturas. Isso é humildade, isso é amar a Deus. E o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, nós temos essa força que chamamos Deus acima de nós e temos as criaturas numa linha horizontal, onde estamos todos igualados pela mesma base, pelo mesmo ponto de partida. Todos temos as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos e os mesmos deveres. E as leis que regem a vida de todos nós. Então, quando nós vemos uma pessoa sofrer, o que Jesus falou? Amar o próximo como a si mesmo é caridade, é fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Então, quando nós vemos alguém sofrendo, nós temos a oportunidade de fazer cumprir a lei de amor. Fazer, vamos dizer assim, criar créditos para nós mesmos. Nós estamos ajudando a pessoa que está sofrendo, mas, ao mesmo tempo, nós estamos cumprindo a lei e, pela lei de causa e efeito, projetando situações benéficas na nossa vida. Jesus falou uma máxima muito importante. Ele diz: o amor apaga a multidão de pecados. Essa palavra na boca de um religioso parece uma pregação daquelas, né, que a gente não entende nada. O amor apaga a multidão de pecados. Na verdade, a gente pode traduzir pela lei da física. Quer dizer que quando eu erro, por exemplo,
eu roubo, eu assumo a vibração da pessoa que rouba. Essa vibração me acompanha. Em outras encarnações, esse magnetismo vai atrair para mim pessoas que estão naquela faixa vibratória de roubar. Então, eu provavelmente serei vítima de roubo. É uma tendência, não é um destino, é uma tendência da minha vida. Então, eu vou atrair essa pessoa por causa do meu magnetismo de ladrão. Então, quando Jesus fala o amor apaga a multidão de pecados, ele está dizendo que o ato de amar, o ato de, por exemplo, eu reconhecer que errei, eu trabalhar em favor, por exemplo, de outras pessoas que estavam no meu caminho, como eu me tornei um ladrão, que eu trabalhe em favor dessas pessoas para que não se tornem ladrões. Então, isso que a gente não compreende bem quando a gente fala amor, a gente não sabe bem o que está falando. Então, amor é isso, é caridade, é fazer para os outros aquilo que gostaria que fosse feito para nós. Então, ajudar aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade para que não cometam os mesmos erros que eu cometi. Vejo que muitas pessoas trazem intuitivamente nas suas vidas esse desejo de ajudar pessoas que fazem o bem. Essas pessoas são espíritos que conseguiram fazer essa primeira parte do seu dever de casa e estão colocando em ação a segunda parte, que é trabalhar em favor daqueles necessitados. Isso aí é o amor que apaga a vibração equivocada. Então, eu sou um ladrão que trago a vibração de ladrão, mas pelo ato de muito amar na minha vida, de muito auxiliar, a vibração que é capaz de transformar meu magnetismo é a vibração de amor, de ajuda, que nesse caso vai fazer dispersar esse magnetismo que eu tinha anteriormente. E dali para frente eu já não vou atrair mais aquele tipo de situações, porque a minha vibração mudou. Então vejam bem como o sofrimento é o desencadeador inicial de um processo de resgate que todos nós devemos estar bem, muito bem afinados. Nós, quando viemos para uma encarnação, quando os problemas batem a nossa parte, quando o sofrimento bate a nossa porta, nós devemos raciocinar de acordo com esses ensinamentos. Deus é justo. Se eu estou sofrendo, é porque existe uma causa. E existe um ensinamento importante. A justiça de Deus é distributiva, quer dizer, eu sofro aonde eu errei. Então, se eu estou sofrendo, é porque eu errei. Se eu errei em tal ou tal, eu estou sofrendo em tal ou tal área, é porque eu errei naquela área. Por isso que eu dizia que nós não precisamos fazer regressão para lembrar do passado, para lembrar das outras encarnações. Basta nós sabermos que nós somos a melhor versão de nós mesmos. Eu não fui melhor do que eu já sou. Hoje eu sou o melhor que eu consegui ser até hoje. Essa percepção, eu errei, Deus é justo, aonde foi que eu errei, me dá a pista para saber o que eu tenho que fazer para reparar aquele erro. Então, nós normalmente fomos acostumados a entender que a pessoa errou, aí ela se arrependeu e está tudo bem. Ela vai para o céu porque se arrependeu dos seus erros. A lei de causa e efeito não é tão simples. A lei de causa e efeito diz assim: se arrepender é o primeiro passo, é reconhecer o seu erro. Pedir perdão é importante, é reconhecer o erro. Se a outra pessoa nos perdoa ou não perdoa, já é um problema dela. Eu, da minha parte, com a parte que me toca, eu errei, mas eu reconheci meu erro. Segundo passo,
Estou trabalhando para reparar o erro que cometi. Por exemplo, se eu quebrei o vidro do vizinho, vou lá e peço desculpa. Se ele me perdoar ou não me perdoar, o problema é dele. Eu reconheci meu erro. Vou lá e troco o vidro dele, ou pago o prejuízo dele. E isso é reparar o erro, porque não adianta eu pedir desculpa e deixar o vidro quebrado. Correto? Então, eu reparei o erro. Perfeito. Mas ainda falta eu passar pelo que eu fiz ele passar. É conhecer as consequências do erro. Quer dizer, eu fiz ele sofrer. Então, eu me arrependi, eu reparei o estrago, mas um dia eu vou estar na minha casa e alguém vai quebrar o meu vidro. Aí é que se completa a lei de causa e efeito. Então, se nós quisermos avançar, é nesse momento que é resignação. Resignação é um ato desse amadurecimento, dessa compreensão mais profunda, de entendermos que se acontecer alguma coisa é porque existe uma causa. Normalmente a gente faz o quê? A gente coloca a culpa no instrumento. Então, a gente vai colocar a culpa no moleque que foi lá e deu uma pedrada no meu vidro. Mas eu me esqueço é que por que ele quebrou o meu vidro? Então, dentro desse raciocínio, mesmo que eu não me lembre, mas eu aceito filosoficamente essa ordem de coisas, então, me arrependi, reparei, e na hora que quebrarem o meu vidro, eu digo, graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de reparar o mal que eu fiz. Não precisa nem me pedir perdão. Se quiser me pedir perdão, peça. Se não quiser, não peça. O problema é seu. Eu perdoo. Eu não me ligo à mágoa, à revolta. Eu não me ligo a querer fazer justiça com as próprias mãos, porque eu reconheço que aquela pessoa está num caminho de dor e sofrimento. Na verdade, eu devo orar para que ele consiga avançar também. Vejam bem, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que os erros devam ficar impunes. Não. Existe a justiça, existe a polícia, que estão aí para frear o comportamento daquelas pessoas que não têm limite. E elas têm que responder à lei, sim. O que a gente está falando é num caráter moral pessoal. Compreendem? Então, o ato de eu perdoar a pessoa que jogou uma pedra no meu vidro não quer dizer que essa pessoa não deva se responder à lei pelo ato que cometeu. Mas não cabe a mim, não sou eu que vou fazer justiça, é simplesmente uma consequência da lei de sociedade. Agora, tem pessoas que não, eu tenho direito, eu vou entrar na justiça contra fulano, contra ciclano. Bom, é um caráter muito particular que convém as pessoas pesar bem para ver se realmente está sendo feita a justiça ou se a gente está buscando interesses pessoais que muitas vezes não se justificam. Mas isso é um outro capítulo. Nada vai ficar, vamos dizer assim, sem consequência. Portanto, é melhor a gente ter uma reflexão muito profunda nos atos. Isso que a gente está falando, então, a resignação, ela é fruto do amadurecimento do espírito. Uma pessoa que mostra esse grau de elevação, que é capaz de perdoar seus ofensores, que é capaz de rezar pelos seus ofensores, mostra o estágio de um espírito que já passou por todo esse processo e está se libertando e se projetando para novos níveis. Já a pessoa que se revolta, a pessoa que blasfema contra a vida, contra tudo, todo mundo é culpado. O presidente é culpado, o governador é culpado, o prefeito é culpado, o vizinho é culpado, o patrão é culpado, o pai, a mãe, todo mundo é culpado. Ele é a vítima, né? E não tem nada a ver, todo mundo erra, só ele que é o bom. Então, essa visão simplista é a visão do espírito imaturo
que põe a culpa em todo mundo, projeta a culpa em todo mundo e nunca assume para si o porquê que aquilo está acontecendo. Como fazer para superar aquele problema. Veja, deixa que eu tenho anotado em algum lugar aqui. Os 7 pecados capitais. Cadê? A nossa cultura, está aqui. A nossa cultura, ela estabeleceu os 7 pecados capitais. Algo que tem um certo interesse, porque é uma lista dos principais problemas que nós passamos. Vejam bem, a gula, que é o desejo insaciável, a cobiça, a ganância, que é o apego aos bens, a avareza, a luxúria, que é o desejo egoísta por todo o prazer, a ira, que é externar raiva, ódio contra alguma coisa ou alguém, inveja, que é ciúme, a avareza também, preguiça, negligência, falta de esmero, e o orgulho, que é arrogância, vaidade, soberba, egoísmo. Normalmente, quando a gente sofre qualquer coisa que seja na nossa vida, normalmente o nosso sofrimento está associado a alguma dessas portas aqui. Então, vamos dizer assim, por um exercício, né? Vamos dizer que a gente identifique, olha, o meu sofrimento é realmente por causa do orgulho. Eu sou muito orgulhoso. Eu sou orgulhoso e irado. Então a pessoa consegue identificar bem o seu o furo da bala. Então, alguma coisa que a gente ouve falar muito pouco, que são as 7 virtudes capitais. Cada um desses pecados capitais possui uma virtude que se equipara, ou que contrabalança, né? Que seria, para a gula, a temperança, que é o autocontrole e a moderação. Para a ganância, é a caridade, que é a generosidade e o autosserviço. A castidade, para a luxúria, que é a pureza e a simplicidade. Para a ira, nós temos a paciência, que é a serenidade e a dignidade. Para a inveja, nós temos a bondade, que é a compaixão, a amizade, a empatia. Para a preguiça, nós temos a diligência, que é a persistência, a ética, a decisão. E para o orgulho, nós temos a humildade, que é a modéstia e o respeito. Vejam que riqueza. Então, nós temos aqui então um conceito de nada é por acaso, se sofremos é porque existe alguma causa, examinando a causa nós podemos chegar a esses rios, né, que formam esse oceano de dor e sofrimento, identificar quais os rios nós estamos comprometidos, né, quais elementos, e já dá então a saída, nos dá a receita da libertação, que é desenvolver as virtudes compatíveis com aquilo. Vejam, a vida, no fundo, ela é simples. Ela exige trabalho, ela exige reflexão. A gente vem para uma vida física e, pelo esquecimento do passado que serve para nos proteger, acaba tendo um efeito colateral muito danoso, que a gente esquece que é um ser espiritual. Então a gente muitas vezes leva a vida inteira sem perceber que é um espírito, sem perceber quais as leis que devem reger a nossa vida. Jesus foi muito claro. Não se pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. É a mesma coisa dizer o seguinte: ou você obedece às leis materiais, ou você obedece às leis espirituais. Alguma tem que ter prioridade. Então, se a pessoa quer cumprir as leis espirituais, fazendo culto exteriores, fazendo mandingazinha, fazendo ações que não tem nada a ver com o seu coração para agradar a Deus,
que não tem nada a ver com o seu, não adianta nada. Aí chega na hora de ter uma ação material, ele não pensa duas vezes em infringir todas as regras espirituais e morais. Então a pessoa ela é muito oportunista. Uma hora ela quer ficar de bem com Deus, outra hora ela quer ficar de bem com Mamon. Não existe possibilidade da gente fazer esse joguinho. Nós temos, sim, nós temos que obedecer às leis materiais, porque nós vivemos no mundo material. Nós precisamos de emprego, de salário, precisamos de recursos para fazer frente às nossas necessidades. Tem a lei, tem a justiça, tem uma série de fatores que devem ser cumpridos. Mas, acima de tudo isso, existe a lei espiritual, existe a vida maior, existe o verdadeiro sentido da nossa existência. É o que nós viemos fazer aqui. Então, se eu vou comprometer a minha vida espiritual por uma ação material, eu tenho que pensar bem. Eu tenho que saber quem é meu Senhor. Quem é que manda na minha vida? Quais são as leis que eu obedeço? É a mesma coisa, né? O cara, daqui a pouco, ele obedece todas as leis municipais, mas não obedece às leis federais. Vai vir a Receita Federal e vai prender o cara. Vai tomar todos os bens dele. Por quê? Porque ele só cumpre as leis do município. Ele só paga ISS, ele paga ICM para o Estado, mas não paga imposto de renda. Então, ele vai ser preso pela Justiça Federal. Compreendem a analogia? Então é isso. Nós temos que fazer tudo certo, na mesma figura, né? Por favor, não me compreendam, eu não quero fazer nenhuma alusão à vida material em si, mas assim, comparando com impostos, eu tenho que pagar um imposto municipal, um imposto estadual e um imposto federal. Eu não posso me isolar no município e achar que eu só devo pagar o imposto do município, porque eu estarei errando. E também não posso pagar só o imposto federal, eu tenho que pagar todos, eu tenho que viver a vida material como os seres materiais vivem suas vidas, sabendo que existe uma lei maior, uma vida maior. Muito bem. Então, todos os nossos problemas têm uma causa. Se ela não está na vida atual, muitos dos nossos problemas derivam de faltas presentes, né? De toda a ordem, mas se ela não está na vida presente, ela está numa encarnação anterior. Né? Esquecimento passado, nós já falamos, então temos aí tudo o que necessitamos para uma abordagem inicial a respeito da justiça das aflições. Na verdade, a aflição, o sofrimento, a dor é uma oportunidade de reajustamento. Tá? Então Jesus falava, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quer dizer, são felizes aqueles que quitam as suas dívidas, né? E se liberam dessas questões que nos prendem na retaguarda. Então, não adianta só sofrer. Algumas pessoas acham que só sofrer é suficiente. Não é. Uma pessoa que sofre irresignadamente, uma pessoa que sofre e é revoltada, ela, na verdade, está sofrendo e vai sofrer mais, e mais, e mais, até chegar a essa compreensão. Então, é necessário saber sofrer, ou seja, extrair do sofrimento o fruto de progresso e de libertação que existe, considerando que a vida, as leis, nos levam à justiça. Porque se não existe justiça material, a justiça espiritual existe. É a base da lei. Certo? Então, uma pessoa que sofre, sofre, sofre e às vezes quer aumentar o seu sofrimento com promessas malucas, com privações voluntárias, achando que vai agradar a Deus e compreendendo de maneira superficial Jesus,
temos más notícias. A pessoa vai continuar sofrendo. O único sofrimento que é libertador é aquele sofrimento que leva o ser humano à sua emancipação, ao seu equilíbrio, ao seu aprimoramento e progresso na área onde está sofrendo. Porque nada é por acaso. Então, falar em justiça das aflições é falar em lei de causa e efeito, em lei de reencarnação, em lei de sintonia vibratória, que é o que nos atrai, né, pelos nossos magnetismos. É falar em aperfeiçoamento, é validar a nossa vida, é ter consolo e felicidade mesmo em meio a dor e sofrimento. É compreender a lei de amor. Porque a lei de amor, ainda que seja pouco compreensível para nós quando a gente fala de amor, muitas pessoas pensam no amor romântico e sempre fica assim um negócio meio piegas, né? Meio as, as pessoas muitas vezes elas não compreendem muito bem, porque o amor é algo muito amplo para o nosso consumo, para o amor que Jesus está falando. Esse amor pode ser traduzido por caridade, que por sua vez é o quê? Fazer para os outros aquilo que gostaria que fosse feito para si mesmo. Isso é amor. No nosso nível, isso é amar. É ter respeito, é ter capacidade de se importar com o sofrimento alheio e trabalhar pelo progresso de todos, por uma condição de vida humana para todos. Nós não podemos viver numa sociedade que vira as costas para umas pessoas e favorece outras e achar que se eu estiver entre os favorecidos está tudo bem. Não é assim. Na verdade, nós temos que fazer um esforço geral para que nós possamos viver onde todos tenham as melhores condições possíveis, para que amanhã ou depois a gente tenha uma vida equilibrada. Então, muitas vezes, a gente não entende o que está faltando, acha que dinheiro que resolve. Não. Nós precisamos de educação, nós precisamos de estudo, precisamos de uma religião atualizada, nós precisamos fazer reflexão do sentido existencial. Hoje em dia, o Livro dos Espíritos diz, muito claro, o maior problema do desenvolvimento humano é o egoísmo, é o orgulho. Enquanto isso não for extirpado no ser humano, nós vamos continuar vivendo num mundo com tantas desigualdades. Então, para que nós possamos viver num mundo melhor, é necessário que nós sejamos mais fraternos, mais caridosos e mais humildes. Quando isso acontecer, certamente florescerá uma nova civilização no nosso planeta. E ela já está acontecendo, porque chegou o prazo em que o planeta Terra está ascendendo na escala dos mundos, deixando de ser um mundo de provas e expiações, que tem a predominância do mal, para um mundo de regeneração, onde existe o equilíbrio do bem com o mal. Isso não é porque Deus fez uma varinha mágica, plim plim, e transformou a Terra. Não. Esse é um processo evolutivo natural, aonde a cultura e a humanidade terrestre, pouco a pouco, chegaram nesse ponto, aonde existe essa massa crítica do bem se equiparando à ausência do bem. Daqui para frente, então, está previsto, cada vez mais se encarnam espíritos mais bem preparados, enquanto que os maus preparados não terão condições de continuar reencarnando nesse planeta. Então, é como diz na Gênese, o livro da Gênese, geração nova. É um pelotão do exército que os soldados que são viciados, que têm defeitos, que são indisciplinados, pouco a pouco vão morrendo e não voltam mais. E os novos soldados que estão entrando são soldados, sim, preparados para uma nova ordem.
pouco a pouco, o perfil desse pelotão vai melhorando pela transformação, né, pela substituição dos, dos elementos nocivos por elementos melhores. E o nosso mundo, pouco a pouco, irá mudar. Queiramos todos nós estarmos entre esses espíritos renovados, para que possamos, nas próximas reencarnações, já quem sabe a partir dessa, desfrutar de um mundo melhor, de um mundo mais justo. Aqueles irmãos que, porventura, são endurecidos no mal, recalcitrantes no orgulho, no egoísmo, na violência, esses irmãos reencarnarão num planeta que é hoje primitivo e que com a chegada deles passará para um novo elemento, aonde eles terão todas as chances de continuar sua tarefa. Não é castigo nenhum, é simplesmente uma condição natural para o estágio em que eles se encontram e que poderão certamente voltar para o planeta Terra assim que consigam o progresso necessário. Então esperamos que todos nós possamos avançar, possamos fazer dentro de nós esse processo de evolução também e fazermos com que o bem prevaleça sobre a ausência do bem. Muito bem, vamos, nosso tempo já deu. Gostaria de então conversar com os nossos amigos. Fábio Tavares, meu amigo, boa noite, muita paz, muita paz. Vanessa Moura, boa noite. Ângela Feijó, boa noite. Bete de Campos, Ana Maryland, boa noite, Paulo, saudades de conversar contigo também. Pepe, também estou com saudades. Maristela Mela, boa noite. Ô Zezate, boa noite a todos, saudades Zezate. Sérgio Rosa, ô Sejão. Cláudia Roldo, Júlia Rodrigues, minha filha querida, boa noite. Sandra Caron, Marinês Silva, boa noite a todos. Sandra Mara Schneider. Carlos Joaquim, meu brother, meu irmão. Muito bom, mano. Didático. Obrigado, Carlão. Grande abraço. Espera aí que travou no Carlão aqui, peraí. Tá. Eu faço cada uma dessas coisas aqui. Aldaci Ferreira, tudo bom, minha amiga? Como é que tá? Boa noite, cheia de luz e paz. Tânia Maria Ribasque Fogazzi, boa noite, amigo. Abração, abração. Thelma Candiago, boa noite, Thelma. Boa noite, Jerônimo. Tudo de bom para vocês. Bom, muita alegria poder chegar nesse ponto. Desejo a todos uma boa semana. Semana que vem a gente fez essa primeira parte do capítulo 5. Semana que vem a gente vai tratar das instruções dos Espíritos a respeito desse assunto. Até lá, muita paz, uma boa noite, até a semana que vem.